Olá, meu nome é Bogado Lins. Estamos continuando aqui a série de entrevistas, né, com brasileiros do mundo durante a pandemia, aqui para o canal da Literatura Cotidiana. Hoje a gente vai fazer uma entrevista que até então a gente não fez, né, que é um casal de brasileiros que está lá na Finlândia. Eu estou com a Débora Fragoso e com o Vili. Vili o quê? Desculpa, Vili. Eu só sei. Aí tá salvo. Perdão? Aí tá salvo. É o nome finlandês. Perfeito. E aí, a gente vai começar perguntando qual a história deles. Na verdade, a história deles com a Finlândia eu sei um pouco, não totalmente, claro, mas eu sei um pouco porque conheci o casal aqui, eles viveram na nossa edícula aqui em casa e compartilharam bastante dessa história com a gente. Mas vou pedir para que eles contem um pouco desse histórico, como é que eles foram para a Finlândia, qual a história que cada um tem com o país e contar para a gente aí como eles chegaram nessa parte do mundo. Então, aqui já faz 2 anos agora que a gente está aqui na Finlândia. Lá, enquanto a gente estava no Brasil, eu tinha recém-graduado, então estava ainda procurando algum emprego voltado com engenharia. E, bem, ficamos por volta de uns 6, 7 meses tentando procurar alguma coisa aí para mim. No caso, a Débora ficava me sustentando. Mas, depois de um certo tempo, um colega do meu pai, ele me recomendou conversar com essa empresa aqui na Finlândia, pela MEC. E, bem, para resumir, depois de uma entrevista e umas cartas, alguns e-mails trocados, eles me ofereceram um emprego aqui na Finlândia. Então, devido com o tempo que eu não consegui nada no Brasil, ao ver essa oportunidade para vir na Finlândia, especialmente que minha família já morava aqui, então acabei aceitando vir para cá. Foi muito rápido, na verdade, né? Foi uma mudança de plano radical que a gente fez na vida. E acho que foi em 3 meses, até menos. O Vili veio antes, eu que demorei um pouquinho mais, né? Ele tá há 2 anos exato, eu vou fazer 2 anos só em agosto, mas aí foi isso, aí foi essa reviravolta que vocês acompanharam muito bem. A gente resolveu vir para cá, mudar completamente de vida. Né? E como é que foi o processo de adaptação aí, antes de tudo isso que está acontecendo agora? Como é que está você está vivendo? Acho que o Vili, ele já é finlandês, né? Que... Você, Débora, como é que está acompanhando esse processo de adaptação uma língua tão diferente? Foi engraçado, porque o Vili se encontrou aqui, né? Ele se sentiu em casa, acho que mais do que ele se sentia no Brasil. Para mim foi um pouco mais complicado por vários motivos, porque aqui eu não tinha família, não tinha amigos, o idioma é muito difícil mesmo, assim, é uma coisa que você leva uma vida para aprender, e a rotina aqui é muito diferente e a questão social, a interação social aqui é praticamente nula. Então, eu sofri bastante no começo, porque eu não tinha com quem conversar, eu não conseguia conversar com as pessoas, porque a gente mudou para uma cidade do interior, então as pessoas aqui não falam inglês. E quando você está fora, né, porque eu entendo um pouco de sueco, aí eu achava que eu ia chegar aqui e ia conseguir, né, conversar com uma pessoa ou outra, porque é o segundo idioma do país, e todo mundo faz sueco básico na escola, mas praticamente ninguém fala sueco também. Então, eu sofri um pouco mais, principalmente com a questão do clima. Não exatamente com o frio, eu sofri mais com essa questão muita claridade e muito escuro. Isso é muito difícil de adaptar, principalmente para a gente brasileiro, que tem tudo certinho, bonitinho. Então, aqui no verão, chega a ter 6 horas de noite, quando tem 6 horas de noite, e no inverno é o oposto, só tem 6 horas de dia, mas de luz do sol, às vezes, que nem dezembro aqui, teve 15 horas de luz do sol o dezembro inteiro. Então é um choque grande.
Acho legal vocês comentarem também, você mencionou que vocês moram numa cidade pequena aí, né? Para quem estava em São Paulo Isso. aqui, acho que 11 milhões só na região, né, na própria município, contando região metropolitana aí, vamos chegar nos 15, agora não tenho o número correto, mas é bastante gente aqui em São Paulo, e vocês estão numa cidade pequena aí da Finlândia. Conta sobre essa cidade, como é que é o cotidiano aí, até porque a gente pode fazer um bom paralelo na hora de falar sobre o que vocês estão vivendo na pandemia. Bom, a gente tem contato com algumas realidades diferentes na Finlândia. A gente mora em Loima, é uma cidade pequena. Quantos mil habitantes tem aqui? Não, menos. Menos, desculpa. Não, desculpa, 20 mil habitantes. Agora, a cidade, quando a gente chegou, ela está sofrendo uma mudança já, assim, drástica, porque é uma cidade praticamente feita de idosos e principalmente de senhoras solteiras idosas. No ano que a gente chegou, chegaram a falecer 600 pessoas na cidade, mais 200 pessoas mudaram para outra cidade, então está tendo um baque. Aqui é uma cidade que eu brinco um pouco deserta, apesar de ser uma cidade muito bem localizada, porque a gente está a 40 minutos da principal cidade da Finlândia, que é Turku, que é uma cidade antiga, a primeira capital, que é onde eu estudo. Então eu estou em Turku todo dia, então eu tenho contato com essa realidade completamente diferente, que é uma cidade movimentada, com bastante tipo de gente. Aqui já não, aqui é uma cidade completamente pequena, aqui todo mundo se conhece, tudo que acontece todo mundo sabe, é bem cidade do interior mesmo. E o pais dele, né, que moram numa cidade menor ainda, só que os pais dele moram numa cidade que tem 6 mil habitantes. Então, você imagina, é um lugar que realmente você não encontra pessoas. Assim, é muito difícil você ter contato com as pessoas. A gente sempre é o vizinho inconveniente. É porque aqui em Loima, né, quando a gente chegou, nós somos os gringos da cidade, né? Então eu sinto muito isso, que a gente chama muita atenção. Então vocês são os únicos estrangeiros efetivamente da cidade, ou pelo menos um dos únicos, é isso mesmo? Tem, mas são bem poucos mesmo. Assim. Aqui é uma cidade, como eu falei, muito pequena. Aqui se eu sair na rua, assim, eu conheço as pessoas de vista, a maioria, assim, não tem muita novidade aqui. É uma cidade que ela é considerada até boa, ela é grande a nível Finlândia, porque ela é uma cidade, por exemplo, a gente tem uns 6 restaurantes na cidade, a gente tem mercados grandes, tem 4 grandes mercados na cidade, grandes tamanho Finlândia, porque a Finlândia é uma proporção completamente diferente do Brasil. O Brasil, por exemplo, São Paulo com 12 milhões, a Finlândia inteira com 5 milhões de habitantes. Então, é um choque muito grande. E, além disso, na Finlândia, a maioria dos habitantes estão concentrados na região da capital nova, que é Helsinki. Então, acho que 30% da população fica lá e o resto é espalhado. E aqui, quanto mais para o norte você vai, menos gente. Então, você tem essa relação. Assim, quanto mais para o norte você vai indo, menos gente você vai encontrar na sua frente, assim, ou tem interação. Até dá para ver pelo Google Maps, eu acho engraçado você ir vendo o quanto de casas tem conforme você vai subindo para o norte. Não tem casa, praticamente. Vocês estão no sul ou estão no norte? Não sei se vocês já mencionaram, mas... Sim, estamos no sudoeste. Sudoeste, tá. Bom, a gente fica 2 horas da capital, Helsinki. E agora vamos falar a grande pergunta, né? Que é, bom, o que vocês viveram durante a pandemia? Como é que foi para vocês? A sua avaliação aí na cidade pequena que vocês estão? E o país como um todo, né? A avaliação que vocês têm sobre as políticas aí e sobre o comportamento da população. O que vocês estão sentindo? Bom, nós ficamos praticamente 3 meses em casa. Eu estou estudando aqui na Finlândia, estou fazendo escola profissional, como se fosse uma graduação, e o Vili trabalhando, nós 2 em casa. Tive que começar a trabalhar dentro de casa e na minha empresa tiveram que adiar um monte de viagens também, de questão de negócios. As fronteiras fecharam. Agora estão abrindo aos poucos de novo, só agora.
Mas como é que foi digamos, a política do Estado ou da sua cidade? Conta um pouco assim, qual foi as políticas efetivas e dentro dessa política efetiva, se a população aderiu, se não aderiu, enfim, conta um pouco sobre esse cenário um pouco maior. Aqui a Finlândia é um país onde a população tem uma grande consciência de coletivo. Isso eu acho que ajuda muito na questão das políticas. Eu digo isso por quê? Porque primeiro, em março, quando começou a fechar o país, foi da seguinte maneira, não foi assim, dado um decreto, nada. Eles fizeram uma sugestão, por exemplo, eles começaram a sugerir para as empresas a cancelarem as viagens e começaram a sugerir o home office e sugerir o ensino à distância. Aí, conforme foi passando, aí eles começaram a criar os decretos. Então, eu comecei o ensino à distância, eu vi o home office, porque para o Vili foi uma escolha, ele já podia fazer o home office, e eu porque a minha escola já começou aos poucos. Aí depois veio o decreto, aí a partir do decreto, a gente começou a ficar em casa e funcionava da seguinte maneira no país. O comércio, eles consideraram que não era necessário fechar, porém, os shoppings reduziram os horários e os restaurantes começaram a ser proibidos de ficarem abertos para o público, só para comida delivery, né? Ou você passa para pegar comida, ou você encomenda, principalmente porque aqui eles têm uma cultura muito da comida de buffet, e uma cultura de você se servir, você faz as coisas aqui. Eu acho que é uma coisa complicada, porque você acaba você não tem interação pessoal aqui, isso ajuda já bastante. É uma questão... Distanciamento social na Finlândia. Não, você não tem interação mesmo, que nem quando eu fui no mercado aqui, eu me adaptei ao país, eu fui visitar o Brasil ano passado, eu estranhava, porque no mercado todo mundo chegava perto de mim, ia me atravessando. Isso não acontece aqui, você não sente as pessoas à sua volta, ao seu redor, mesmo elas estando, porque aqui existe essa questão de respeitar já a distância social. Então, o que as pessoas fizeram? As pessoas começaram a ir menos no mercado e fazer compras maiores, que é uma coisa que não é um costume do finlandês. Eles costumam comprar poucas coisas e não armazenar em casa. É verdade. Então, que nem... Eu senti muito isso quando eu comecei, porque você chegava no mercado nas primeiras semanas, você não encontrava coisas de armazenar, por exemplo, fermento seco, porque as pessoas começaram a fabricar pão em casa, tudo que fosse de armazenar, salsicha, carne moída, que fosse prático de armazenar, macarrão, arroz, essas coisas, tudo assim, sumiram das prateleiras do supermercado, até que eu assustei um pouco no começo. Por a Finlândia ser um país isolado, muita gente acho que ficou com medo dos produtos não chegarem aqui. Então, teve um pouco esse pavor no começo, mas isso passou, porque aí o governo mesmo fez notificações falando que o país tinha como se abastecer, que não ia faltar nada para a população não se esperar. E foi assim, o governo manda para a gente uma carta em casa, porque se você tiver qualquer dúvida, informação, eles mandaram uma carta para a gente com todas as recomendações. Eles falam muito sobre o assunto, então é bem transparente, assim, como você tem que fazer, como é que você tem que lidar, qual a distância que você tem que manter das pessoas, o que você tem que fazer para você cuidar da sua higiene. Eles começaram a... Já existia aqui a questão do álcool gel, mas agora todos os lugares que você vai tem álcool gel. Então, foi assim, a única coisa que eles foram mais rigorosos no começo foi com pessoas acima de 70 anos, porque aqui a população idosa é muito grande. Acima de 70 anos, eu acho que chega a ser 30% da população, então é uma quantidade muito grande. Eles pediram para não estar na rua. Eles fizeram uma recomendação oficial para acima de 70 anos não ir para a rua. Acho que nunca teve polícia falando. Acho que não, porque o pessoal aqui respeita. Aqui todo mundo respeita muito tudo. Então, mesmo que o governo recomendou, as pessoas já estavam fazendo. Só que isso foi no começo de março. A Finlândia já teve o primeiro caso em janeiro. Só que foi turista, tudo, estava controlado. Em março começou a aumentar, porque aqui em fevereiro nós temos as férias de inverno, então uma semana. E muita gente foi para a Itália, voltou e trouxe o vírus. Quando chegou na faixa de 300 pessoas infectadas, que começou essa movimentação maior das pessoas em casa.
E depois, em abril, acho que foi abril, eles resolveram, porque teve uma quantidade de casos muito grande, chegaram a 1.000 casos no país, eles decretaram lockdown só na região de Usma, essa região que eu falei para você da capital, que tem a população maior, porque acho que 700 casos eram só dessa região. Então, eles decretaram lockdown por um mês, então ninguém podia ter acesso a essa região e todo mundo nessa região ficou em casa. Como surgiu o efeito do lockdown, acho que não chegou a ser um mês depois, eles já reabriram as fronteiras com calma. E as medidas continuaram, restaurantes voltaram ao normal dia 1º de junho. As escolas, a maioria já, como aqui tem as férias de verão, eles já liberaram os alunos de férias, tem pouquíssimas escolas funcionando. Aí a única coisa diferente, acho que aconteceu, é que as creches aqui ficaram abertas, só que aqui a creche ficava aberta para quem realmente precisava deixar o filho na creche. Se você tinha um emprego que era essencial, você estar no trabalho presencial e tinha que deixar a criança na escola. Se você não tinha, você ficava com a criança em casa, mesmo a creche estando aberta. Acho que foi a única coisa, então foi bem tranquilo. Uma coisa que você mencionou é que só a região da capital, né, que teve, digamos assim, realmente o lockdown, né? E você mencionou por causa do número de casos e tal. E aí uma pergunta assim que surge, até comparando com o Brasil, como é que foi a política de testes da Covid aí? Foi uma política ampla? No começo, quando estava nessa faixa de 1.000, ainda não. Mas depois eles começaram a ampliar os testes, começaram a verificar, mas desde o começo aqui o que eles faziam era o rastreio como é que eu posso fazer? Cadeia do vírus. Então, por exemplo, se você era detectado com vírus, todo mundo que teve contato com você, eles rastreavam e colocavam em isolamento. E como a Finlândia é diferente, a interação social, tipo, a pessoa voltava de viagem e às vezes em 2 semanas ela teve contato com 2, 3 pessoas. Então, não era uma coisa difícil. Que nem aí no Brasil já é o oposto. Em 2 semanas, nossa, você não tem como saber com quantas pessoas você interagiu, etc. Bom, aqui eles são bem transparentes nas informações, o governo passa todas as informações, você tem acesso direto pela internet para saber quantos casos tem na sua região, etc. Na nossa cidade, que é uma cidade pequena, teve 23 casos, eu considero um número grande pelo tamanho da cidade, mas agora acho que não está com o caso mais ativo, que já foi sanado. Bom, vou perguntar de uma questão que todo mundo está mais ou menos comentando, né, no mundo e até aqui no Brasil, né? O próprio presidente, às vezes, lembra o caso, né, da Suécia, né, que é o vizinho de vocês aí. Vocês têm informações sobre eles? Se impactou alguma coisa na Finlândia de alguma forma? O que tem se falado sobre a Suécia e o que tem se experienciado sobre a Suécia entre vocês? Bom, é você. a Suécia, eles não fizeram lockdown, mas lockdown nem isolamento, mas apesar disso, a população em si já fez um pequeno isolamento por conta, porque essa questão de eles acham que as atitudes vêm mais das pessoas do que do governo em si. Porém, como eles manteram o comércio aberto, tudo, eles tiveram, né, um índice de mortalidade muito grande e agora eles estão sofrendo algumas consequências. Além da mortalidade alta, também eles estão tendo algumas dificuldades, porque as fronteiras estão reabrindo e eles estão sendo banidos. E ninguém quer o sueco. Ninguém quer interagir com eles. Então, todas as fronteiras estão reabrindo com calma, com cautela, e os países à volta não estão querendo abrir as fronteiras com a Suécia. E isso atrapalha muito a questão econômica, porque os países europeus agora, principalmente no verão, eles dependem do turismo, né? Outra característica, eu sei muito porque eu leio muito aqui. Aqui na Finlândia, todo mundo foi obrigado a fazer turismo interno. Então, todas essas cabanas de verão, que a gente chama de mökki, todas elas foram alugadas. Então, todo mundo resolveu mesmo fazer viagens dentro do país. Ou seja, se isolar mais ainda. Bom,
E aí, já que a gente falou da Suécia, né? Acho que chegou do momento de chegar a falar do Brasil, né? Que vocês comentaram aí que a Suécia está virando, vamos dizer assim, um pária, né? O que os jornais estão noticiando do Brasil aí? Vocês acompanham essas notícias? O que as pessoas comentam entre vocês sobre o Brasil? Mudou esses comentários? Mudou no seguinte sentido: teve mais repercussão antes ou depois da pandemia sobre as manchetes do Brasil? Enfim, fala um pouco sobre o que vocês estão sentindo como brasileiros e como as pessoas olham vocês como brasileiros. Bom, vou falar um pouco da minha parte, talvez o Billy tenha alguma coisa por causa do trabalho, né? As pessoas perguntam muito do Brasil, o Brasil está sendo assunto aqui na Europa há muito tempo, então praticamente diariamente nós temos tido notícias do coronavírus nos jornais, nas rádios, e assim, as pessoas me param na rua para perguntar, mas as pessoas não têm muita noção, né, do que acontece, então eles querem saber como está, da maneira que se passa, a situação é muito ruim, tanto que as pessoas me param na rua perguntando quantas pessoas eu conheço que tem coronavírus no Brasil. Por exemplo, foi uma das perguntas que me fizeram. A gente escuta muito em relação às fronteiras, né? Porque a gente tem contato aqui, muito contato com famílias brasileiras ou famílias misturadas, e a grande preocupação é que não se sabe, né, como é que vai ficar essa questão da imagem no Brasil em relação à pandemia e como isso vai alterar, né, a rotina das pessoas aqui, principalmente as pessoas que precisam viajar para o Brasil ou voltar para cá. A gente acha que isso vai afetar negativamente, principalmente vai trazer alguns empecilhos agora, né, nos próximos meses. O Brasil é abordado nos telejornais, nas notícias em geral? Tem algum tipo de repercussão, as coisas que o presidente fala ou que acontece aqui? Tem. Ele é bastante abordado aqui na televisão. Mas é mais aquele negócio de gazeta. Vai ficar fofocando mais. Sim, o incêndio na Amazônia foi muito, muito abordado aqui. É verdade. Foi muito abordado, assim, também outra coisa, porque aqui as pessoas não falam muito, então quando as pessoas falam com você é porque está acontecendo alguma coisa que elas querem saber. Não, agora quanto mais eu penso, teve a Amazônia, teve obviamente agora a Corona. Teve alguma coisa mais que não estou lembrando agora, mas olha, desde que a gente veio para cá, o Brasil tem estado muito nos jornais, você tem ouvido falar muito do Brasil, infelizmente, negativamente. É triste, porque a gente tem essa visão, todo mundo conhece o Brasil pelas coisas boas, hoje em dia só está tendo as coisas negativas do Brasil na mídia. Eu acho muito triste esse momento atual. Sobre o coronavírus especificamente, vocês ficaram sabendo de alguma frase deles pelos telejornais aí, ou vocês acompanharam pelos jornais aqui? Ou os dois? Não, eles falam sempre. Eu escuto o rádio daqui, porque eu estou tentando aprender o finlandês. Praticamente todo dia eles falam, mas aqui o jornal é diferente daí do Brasil. Ele é muito assim pontual, ele passa a notícia e acabou, ele não fala muito. Então, normalmente, quando eu escuto na rádio, normalmente eles falam, por exemplo, no Brasil teve tantos casos, a situação está piorando. Praticamente eles passam os dados. Mas tem também, eu posso, depois, se quiser, te mandar os links. O problema é que aqui essa questão do idioma é muito difícil, mas às vezes tem algum programa de rádio, alguma coisa na televisão que aí tem as opiniões políticas, né, dos especialistas. E, assim, o que se considera é que o Brasil está sendo irresponsável, né? Que o presidente está sendo irresponsável na questão da gestão da pandemia. Acho que palavras formais é isso. O seu trabalho fala alguma coisa? Não, o pessoal é educado comigo. A questão que sempre todo mundo está falando, né, desse novo normal, né? O que vai ser esse novo normal? O que vai ser esse mundo pós-pandemia? O que vocês imaginam que vai ser aí na Finlândia e no mundo e no Brasil? Qual é a perspectiva de vocês a partir das experiências que vocês estão tendo aí e sabendo o que está acontecendo aqui e no mundo em geral?
Bem, sinceramente, eu com essas aberturas aos poucos, eu não estou sentindo que vai ser uma mega mudança comparado com antes do corona. É, um colega até comentou que foi um dos primeiros a viajar para fora da Finlândia a trabalho. Quando eu perguntei como tá por aí, aí ele falou mesma coisa, só que com máscaras. Como eu, só que como eu acho que essa questão das máscaras não vai ser permanente, eu realmente estou sentindo que não vai ter muita mudança, sinceramente. Mas posso estar errado. Aqui na Finlândia quase não se usa máscara. Também. É raro de você ver alguém com máscara. Normalmente você vai ver ou alguma pessoa de idade ou um asiático. Aí você vê com as máscaras. É sempre agora, tirando, as pessoas não usam aqui. Mas aquilo que eu falei, né? A interação aqui é completamente diferente. Acho que no máximo uma reação diferente se acontecer de novo. Aí eu acho que todo mundo vai fechar de vez, prevenir o máximo que dá. Assim, aprender com a história, né? Eu acho que esse isolamento foi, mesmo que nem aqui na Finlândia, que é um país de pessoas que estão acostumadas a se isolar, estão acostumadas com guerra, estão preparadas. A Finlândia é um país que está sempre preparado para as coisas. Então, eu acho muito curioso isso, que nem que eu falei, né? As pessoas no supermercado, elas já compravam os itens certos para armazenar, mas a maioria das pessoas já tem essas coisas em casa. Eles são muito... Não. Eles são muito preocupados, assim, em ter tudo certinho aqui. E eu vejo o seguinte, como explicar isso? Algumas mudanças podem vir, mas eu acho que muito, muito pequenas, porque aqui já não se tem essa interação. Então, a questão do risco do vírus transmitir é bem menor. E, além disso, os restaurantes eu acho que vão mudar muito. Essa área eu acho que vai mudar muito, principalmente aqui. Talvez essa área. Tirando essa área, o resto acho que mantém a mesma coisa. Porque aqui, aquilo que eu falei, aqui tem essa questão de tudo você faz. Então, por exemplo, você tem que acabar agora tendo que tomar um cuidado maior. Porque aqui, tudo você que vai. Por exemplo, você vai numa cafeteria aqui, você compra um café. Alguém não vai te servir o café pronto. Você mesmo pega o copo, o café da jarra, você se serve, você coloca o leite. Então, você tem uma questão de... Você não interage com ninguém, mas você põe a mão na mesma coisa que um monte de gente põe. Aqui você vai e você abastece seu próprio carro. Então, todo mundo põe a mão no mesmo lugar. Então, acho que muito essa questão vai ter que ser repensado, como tratar essa questão. Mas, de resto, eu não vejo grandes mudanças na Finlândia se a pandemia continuar da maneira que está. Mas vamos aguardar um pouco mais. Uma coisa que acabou que a gente não mencionou e talvez até ficasse interessante a gente citar logo como a gente falou da pandemia, pelo menos aqui nos jornais aqui, mencionou que vocês têm um estoque de mantimentos que acho que começou na Segunda Guerra Mundial ou antes da Segunda Guerra e parece que ele foi essencial no combate para poder, digamos, abastecer, né, os hospitais, etc. Vocês acompanharam isso? O que vocês têm para falar sobre isso, assim, só para pontuar essa questão relevante? Aqui eles têm esse estoque, porque como aqui é um país que viveu muito tempo em guerra, então, como eu falei, eles estão preparados para tudo. Exatamente. Do lado da Rússia é bem complicado. Então, eles têm os abrigos subterrâneos, aqui são muito comuns, e eles têm esses estoques, e eles utilizaram, porque na época que começou essa questão da pandemia, e todos os países, a demanda de equipamento era muito grande, e eles resolveram utilizar uma parte que eles já tinham nesse bunker, eles têm um bunker grandão na capital, eles utilizaram as máscaras da Segunda Guerra, que estavam armazenadas, ainda tinham condição, aí eles verificaram que elas tinham mais efeito do que as máscaras vindo da China, então eles resolveram utilizar as máscaras que eles tinham guardado nos bunkers, nos hospitais. Uau!
Bom, até porque acho que vocês estão falando muito da questão do frio, etc. Não sei se você ficou sabendo, mas o nosso ministro interino da Saúde falou que vocês estão no mesmo ciclo, mais ou menos, do norte e nordeste do país, né? Não sei se vocês ficaram sabendo disso. Não. Eu só ia pontuar, né? Porque acho que ele está com um problema de geografia, né? E aí ele chegou a comentar isso. Bom, e sobre o Brasil? Acabou que vocês não falaram muito sobre o que vocês pensam que vai ser o Brasil daqui para frente. Vocês têm alguma avaliação do que a gente vai viver? E vocês como brasileiros e a sua família, etc. Qual a avaliação de vocês? Não vai ser. Acho que esse ano é um ano, não vou dizer perdido, mas vai estar bem estigmatizado aí esse ano. Dependendo de como a situação desenvolver no Brasil até o final desse ano, acho basicamente se as coisas melhorarem durante esse ano, acho que tudo volta, abre aspas, ao normal. Não creio que vai virar o país do corona para os outros. Eu ainda eu estou à espera de um milagre. Porque a gente está muito aflito de ver a situação do Brasil e a maneira como está sendo lidadas as coisas, e eu realmente espero um milagre, porque toda vez, eu vou ser sincera, né? A gente nem quer pensar muito, a gente conversa com a família, a gente sabe que a nossa família está segura, etc. Mas eu tenho medo de pensar, porque toda vez que eu paro para pensar, eu fico nervosa. Então, eu não gosto nem muito de ficar pensando, porque eu tenho muito medo, porque o vírus em si não é só o vírus, tudo que vai acarretar, toda essa crise política que já não começou agora, aí vem essa crise econômica junto com essa crise da saúde, é muito, muito difícil, muito difícil. Eu tenho um pouco de medo do que pode acontecer nos próximos anos com o Brasil. Bom, então eu vou agradecer aí a Débora Fragoso, o Vili. Depois dá uma olhada nessa fala do ministro interino da Saúde aí, que ela é bem engraçada. Gostei. Quem é agora? Porque muda tanto. Outra coisa que eu falo também nos jornais toda hora, né? Dessa dança da cadeira aí, que está acontecendo no Brasil. Agora já está tranquilo, porque a gente está com os militares lá no Ministério da Saúde, né? Então, a gente que entende bastante de saúde mesmo. Bom, quero agradecer. Agora não pode passar de 1000 casos por dia, eu fiquei sabendo dessa também. Tem o limite. É a cota. Você não pode bater a cota. É que nem a meta, né? A meta de inflação, né? A meta de morte. Só que aí, no caso, qualquer coisa você, enfim, coloca debaixo dos tapetes, né? Antigamente a gente tinha medo de virar estatística, agora você pode ter medo de nem virar estatística no Brasil. Bom, eu quero agradecer. A gente está sorrindo aqui, mas a gente não é triste, viu? É tragicômico, a gente entende. Muito triste, mas é uma coisa assim, a gente que gosta muito do Brasil, mas um dos motivos que fez a gente sair do Brasil foi toda essa situação. E ainda quando a gente saiu, ainda estava tranquilo. Eu acho que depois que a gente saiu, foi ladeira abaixo. Pois é. Bom, vou agradecer aí a Débora Fragoso, o Vili. Eu não consigo falar seu nome, Vili. Desculpa, o seu sobrenome. Aí tá só, mas tudo bem. Ninguém vai decorar. Bem bacana a entrevista aí. E em breve a gente vai ter novas entrevistas também com outros brasileiros aí vivendo suas experiências na pandemia. Muito obrigado aí, gente. Obrigado. Até mais, Marcos. Um abraço, beijo.